Deus abençoe poderosamente a sua vida em nome de Jesus. Seja bem-vindo a mais um momento de mensagem diária e oração da fé. Hoje eu vou fazer um resumo sobre Eli e seus dois filhos, tá? No resumo de hoje, eu quero chamar a sua atenção de que qual era o pecado do sacerdote Eli. O pecado do sacerdote Eli era justamente o pecado da omissão. Ele via as coisas acontecerem e ele não tomava uma atitude. Ele via o que os filhos faziam da casa de Deus e ele não tomava uma atitude. Esse era o pecado de Eli. Por que eu estou falando sobre isso? Tá? E mais na frente você vai entender. Porque muitas vezes você na sua casa, você não está praticando crime, você não está praticando delito, você não está praticando pecado, mas você apoia aquela pessoa da sua família que pratica. Seja o crime ou delito, no caso de roubo, furto, aquele pecado humano, ou seja o pecado espiritual. Muitas vezes você diz que é uma pessoa temente a Deus e você apoia que as pessoas da tua família bebam e fumem dentro da tua casa, ou transforme a tua casa em ponto de encontro sexual, Tem mães aí, tem pais aí, de filhos crescidos, que não se importa que seus filhos organizem seus encontros no quarto da sua casa. E muitas vezes o pai, a mãe diz que alguém temente a Deus, porque para o mundo é normal, porque para as pessoas aí fora é normal. Pode ser normal o quanto for para o mundo, não pode ser normal para você. Então Eli já estava encarando com normalidade os filhos ter relação sexual com as mulheres da igreja. Os filhos pegarem das ofertas, dos dízimos, das coisas consagradas ao Senhor e fazer o que bem quer. E hoje a igreja acha isso normal, Muitas vezes a pessoa congrega na igreja, sabe que o pastor está pegando as ofertas, está pegando o dízimo. Eu não estou falando que suspeita. Quando você suspeita, você apenas suspeita. A Bíblia diz que você não tem o direito de julgar, tá? Eu estou falando quando você sabe. Por exemplo, o pastor, ele depende da obra, ele não faz mais nada para sobreviver e ele depende da obra. E ele tem relação sexual fora do casamento, ele tem uma vida de prostituição, ele tem uma vida de práticas libertinosas. E como é que ele sustenta tudo isso? Ele sustenta do dinheiro que ele recebe como pastor, como missionário, como apóstolo, porque ele não faz mais nada, ele vive daquilo ali. Então você sabe que o dinheiro que deveria ser santo foi profanado, se tornou um dinheiro profano na mão desse pastor. E isso acarreta maldição na vida dele, isso acarreta maldição na vida da igreja, e isso acarreta maldição na vida de quem segue esse pastor. Então, olha que nós vemos Eli pecando por omissão e nós vemos Ofni e Finéias afundado no pecado, tá? Nós vemos que Eli, para Samuel, que queria viver na presença de Deus, que queria crescer na presença de Deus, foi para esse fim que ele foi doado no templo. Você vê que Eli deu os bons conselhos. Eli direcionou bem a Samuel, tá? Mesmo porque Eli sabia que Samuel seria, o anjo de Deus, seria a estrela naquele templo, porque a casa de Eli havia acabado. Mas Ofni e Finéias não davam ouvidos aos conselhos de Eli. Ofni e Finéias não tinha compromisso com Deus, o compromisso dele era com ele mesmo. Quando eu falo que você tem que tomar cuidado com falso crente, com falso profeta, porque o falso crente, o falso profeta, ele não tem compromisso com Deus. Ele tem compromisso com a igreja, ele tem compromisso com a religião, ele tem compromisso com a vontade pessoal dele, mas ele não tem compromisso com a vontade de Deus. E é isso que nós estamos vendo o tempo todo. As pessoas têm se afastado da presença de Deus, as pessoas
tem se afiliado a uma religião e tem achado que Deus vai concordar com a prática do pecado porque está sendo cometida dentro da igreja. Isso não torna o pecado menor ou mais facilmente aceito. Isso torna o pecado maior e mais facilmente reprovável por Deus. Há um momento que Deus olha para Israel e diz assim: a prática do pecado de vocês é tão grave que lá fora, com os povos estranhos, não se pensa em praticar coisas tão abomináveis. Então, eu quero que você entenda na mensagem de hoje que ou você vive na presença de Deus em obediência, ou você vai viver pecando. Não adianta você olhar com olhar grosso, não enxergar, não prestar atenção no pecado das pessoas que estão à tua volta e você se tornar cúmplice. Você se tornar cúmplice do seu filho, você se tornar cúmplice da sua esposa, do seu marido, do seu pai, da sua mãe. Você se tornar cúmplice porque você não quer magoar aquela pessoa. Você não quer que aquela pessoa se sinta ofendida quando você falar a verdade. Se você não abrir os seus olhos, se você viver praticando o pecado, se você viver ignorando a verdade, vai chegar uma hora que você vai sofrer a verdade, tá? Você não enxerga a verdade e não se protege do criminoso, o criminoso lhe pega. Você não quer ver a verdade e você não trabalha porque trabalhar é muito difícil, a miséria te alcança. Então, você tem que entender que você tem que viver o tempo todo a verdade. Você tem que olhar de frente para o seu problema. Você tem que olhar de frente até mesmo para o seu erro. Quando você cometeu um erro diante de Deus, quando você cometeu um erro diante dos homens, você corrigir para que Deus abençoe você. Não importa se você está sendo Ofni e Finéias, está caindo para dentro e praticando o pecado, ou se você está sendo Eli. Não tem coragem de praticar o pecado, mas tem coragem de acobertar aqueles que vivem no pecado. De um jeito ou de outro, a mão de Deus, a justiça de Deus, alcança os pecadores para fazer justiça. Mas lembre-se do que diz a Escritura: o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. O Senhor diz: voltai-vos para mim e eu me voltarei para vós outros. Então, meu conselho, a mensagem de hoje: se volta para Deus. Não seja omisso, não tenha medo de lutar contra o pecado. Seja fiel e Deus vai abençoar você. Agora que você lembrou o pecado de Eli, o pecado de Ofni e Finéias, agora que você está entendendo a diferença, né? E aonde se correlacionam o falso crente, o falso profeta. Então, a partir da próxima mensagem, nós vamos dar seguimento à revelação que Deus dá a Samuel sobre a destruição da casa de Eli e o momento que Ofni e Finéias conduz o povo, usando o altar de Deus, usando a arca da santificação, a arca consagrada a Deus, que tinha os mandamentos do Senhor, para perverter e destruir o povo. Mas agora é momento de pedir proteção divina. Feche teus olhos, coloque a sua mão sobre o seu coração. Senhor nosso Deus e eterno Pai, está escrito na tua palavra que onde tiver duas ou mais pessoas reunidas no nome do Senhor, ali o Senhor estará. Nós nos reunimos diante da tua presença, ó Deus, para te buscar, para te invocar. Nós nos reunimos diante da tua presença para pedir ao Senhor fortalecimento, para pedir ao Senhor proteção. Fortalecimento, Senhor, para que venhamos enfrentar os dias maus, para que venhamos resistir às tentações e provocações do diabo, para que o Senhor venha nos dar sabedoria, nos dar entendimento, para que venhamos tomar decisão ou decisões segundo a vontade de Deus. Não permita, Senhor, que a mágoa, que o ódio tome conta do nosso coração. Não permita que o medo, o sentimento de fracasso,
tome conta do nosso coração. Mas vem agora, Senhor dos Exércitos, vem agora, Rei da Glória, vem, Senhor, fortalecer a fé, o ânimo desses que te buscam. Vem fortalecer a fé, o ânimo dessas pessoas que junto comigo têm unido em oração. Essa pessoa, meu Deus, que talvez fracassaram no emprego. Essa pessoa que talvez fracassaram, Senhor, nos seus objetivos, perderam o emprego, perderam, meu Deus, a oportunidade de se aposentar, não estão conseguindo o direito à aposentadoria, mesmo que eles tenham. Meu Deus amado e meu eterno Pai, o Senhor diz que o impossível dos homens é o possível de Deus. Então realiza agora o milagre da transformação na vida dessas pessoas. Realiza agora o milagre da transformação na vida desse homem, dessa mulher, dessa pessoa que tem orado comigo, que tem confiado no Senhor, que tem buscado as bênçãos, as vitórias que vêm de Deus. Que o teu poder, meu Pai, se manifeste agora na vida dessas pessoas, desfazendo toda a obra maligna. Que o teu poder desfaça agora toda a obra de Satanás, que foi feita para destruir esse casamento, que foi feita para destruir a vida financeira dessa pessoa. Que a presença de Deus desfaça agora toda a corrente maligna nesse momento. Pela autoridade que há no nome do Senhor Jesus, eu ordeno e determino que toda força espiritual do mal, para nunca mais voltar, em nome de Jesus, saia agora da vida, saia agora dos caminhos dessa pessoa, saia agora da família, desce lá em nome de Jesus. Eu mando em nome de Jesus. Meu Deus amado, meu Pai, eu quero unir a minha fé com a fé dessas pessoas para consagrar essa água. Quando o doente ou perturbado tomar desta água, que seja consagrado ao Senhor. Lembra, meu Deus, daqueles que cooperam conosco. Lembra daqueles que têm ajudado pela continuidade desse canal. Meu Deus, prospera a obra das mãos dessa pessoa. Abençoa a vida financeira dessa pessoa. Assim eu te peço e desde já eu agradeço. Em nome de Jesus. Você crê? Estenda as duas mãos na minha direção e diga: eu creio nas bênçãos e vitórias recebidas por mim e pela minha casa, em nome de Jesus. Diga amém, diga graças a Deus, que Deus abençoe você, prospere a obra de tuas mãos e te dê a paz.